Boa noite a todos, a todas. Estamos aqui encerrando o último encontro de diálogos, né, que é uma oportunidade, primeira vez que a gente faz esse tipo de bate-papo com as pessoas interessadas em conhecer um pouco a escola. Então, eu sou o Raul Teixeira, coordenador do curso de sonoplastia. Eu sou o Guilherme Bonfante, coordenador do curso de iluminação. E a gente já teve aí vários encontros. O Joaquim Gama, que é o coordenador pedagógico, acho que já explicou a escola, quem são os formadores e como surgiu, né? Mas acho que a gente pode bater uma bola aqui para dizer como nós nos encontramos e como é que surgiu os nossos cursos, da onde a gente veio para chegar onde a gente está hoje, que é realmente uma escola que um dia todos nós somos muito amigos há mais de 30 anos. Acho que aqui o diferencial é que a escola é formada por artistas que começaram no Teatro Serrone e está já há mais de 40 anos fazendo teatro. Acho que ele contou a história dele. Eu estou há 30, Guilherme há 30 e tantos, e a gente aprendeu na vida com os grupos que a gente trabalhou. E a formação da escola foi uma provocação do então governador José Serra, uma época na virada cultural, para o Ivan Cabral e para o Rodolfo, de montar uma escola de formação de artistas do palco. Isso em 2000, há muito tempo, né? Uns 10 anos atrás. Então, acho que 2006, né? 2007. E aí o Ivan começou a convidar pessoas, coletivos que trabalhassem com teatro, ao invés de ele falar, vou formar meu grupo e fazer conforme pensou. Então ele convidou, ele trabalhava já com Alberto Guzic, que era um crítico, ator e crítico de teatro, com o Rodolfo, que é do Sátiros, o Ivan. Do lado, o Hugo e o Raul tinham o Parlapatões. A Marici veio de um grupo que ela chamava Dramáticas. O Guilherme é do Teatro da Vertigem. O Serrone tinha um espaço cenográfico que ele acabou de fechar, não sei se ele falou para vocês. Ele, infelizmente, fechou um espaço maravilhoso, mas é onde ele mantinha. E eu, do Grupo Ancunaíma, com quem eu trabalhei com o Serrone pelo menos uns 10 anos juntos, eu estou até hoje no grupo. Então, esses 8, 9, a Cléo de Pares, tinha outras pessoas que também participaram. Sérgio Roveri, outra da Bia, né? E a ideia era, a partir da provocação do Ivan e desse grupo de artistas que cada um teve um tipo de formação, não de uma escola, mas do seu fazer através de grupos de teatro. Nossos mestres foram nossos diretores, com as pessoas com quem a gente trabalhou, com vários diretores, né? Ninguém aqui tem acadêmico, isso que é o diferencial dessa escola, né? Como a gente aprendeu a fazer, e o sonho de um dia ter uma escola para passar aquilo que a gente aprendeu durante essa trajetória hoje de 30 anos de teatro, 40, isso ininterruptamente, né? E a gente sempre trabalhou juntos, todo mundo. O Ivan conhecia pouco, o Rodolfo, a Marici passou pelo CPT, o Guzic escreveu muito teatro e crítica, enfim, quase todos a gente, o Hugo e o Raul, enfim. E assim, há 7 anos atrás, a gente ficou 2 anos nos reunindo quinzenalmente aqui no Sátiros, bolando essa escola do jeito que a gente imaginava, né? O curso que eu dava no CPT, o curso que o Guilherme já vinha dando, o Serrone também tinha os cursos dele, do jeito que a gente imaginava, individualmente com a sua formação. Mas não existia um curso de sonoplastia, existiam cursos técnicos de áudio, né, para formar técnico, mas a profissão ainda estava começando, e hoje já é tanto é que a gente não falamos que somos técnicos, e sim criadores, como todos os outros criadores de uma formação
de um espetáculo teatral. Não usamos nem a palavra técnico, e sim criadores, né? Ou áreas plásticas, como a gente costuma dizer. E hoje o Hugo reforçou esse nosso discurso lá, né? Então, a criação disso foi feita um pouco com os objetivos que a gente imaginava, e aí lá, quando a gente colocou em prática, a escola realmente vingou como organização social. A gente formou uma associação de artistas para virar uma organização social e ter aí o carimbo apoiado pela Secretaria de Cultura. E hoje é tudo aquilo que a gente imaginou nos 2 anos, aqui do lado, né? Que a gente reunia pelas manhãs 2, 3 horas, imaginando tudo que a gente gostaria de ter numa escola, desde o estúdio que a gente tem montado aqui no 7º andar, as bolsas Cairós, bolsas de oportunidade, aos intercâmbios, que hoje a gente tem vários intercâmbios importantíssimos, principalmente com a Suécia, mas já foi para Cabo Verde, Colômbia, Cuba, vai para o Chipre agora, Londres, enfim, tem uma afinidade a criar uma revista, a ter um espaço como esse, onde tem espetáculo todos os finais de semana, quase um centro cultural, né? E tudo de graça, com artistas circulando de todas as áreas, recebendo gente de fora, enfim, quando a gente olha para trás e vê, né, aquilo que foi imaginado e hoje é uma realidade concreta e que acontece, e que hoje é reconhecida em São Paulo e pelo Brasil afora, e quem vem do exterior para cá tem uma referência do que a gente faz, como a gente atua aqui. Isso, acho que graças a esse encontro nosso e a oportunidade de a gente poder expressar o que a gente aprendeu, junto com todos os colegas que fizeram esse curso comigo, né? Principalmente sonoplastia, e o Guilherme com de iluminação, e cada um foi chamando os colegas que possibilitaram a gente desenhar um curso de 2 anos, de terça a sábado, com 4 horas de conteúdo, com 2 turmas, né? E que se renova a cada semestre. Então, um curso muito singular, né? Diferente do que se tem nas escolas de teatro Brasil afora, e que deu certo, né? Que está dando, né? E que a gente resiste, apesar todas as dificuldades que a gente vem passando em termos dessa crise financeira, crise política, que resvala numa crise cultural também. Mas estamos aí resistindo, né, Guilherme? Acho que, mas pelo que a gente viu, e nesses 7 anos a gente já sabemos o que tem na mão, e quem sai daqui mostra com muita representatividade o que aprendeu e como modificou a forma de trabalhar nos teatros, né, na relação com os outros profissionais, né, grupos que se formam, profissionais que estão aí espalhados em São Paulo e pelo Brasil, e muito bem acolhidos e sabendo fazer com mais qualidade e atualizados com a nova tecnologia, coisas que a gente está aprendendo aqui. Eu estou aprendendo com meus aprendizes, né, que já vêm com novas tecnologias que a gente não trabalhava com isso. Eu acho que é um panorama um pouco geral. Acho que você pode falar um pouco da escola também, depois a gente fala do curso. Assim. Eu queria aproveitar esse começo que ele conta de como a gente se juntou e se organizou para pensar a escola. Só queria voltar um pouco na minha trajetória pessoal, que é isso que o Raul fala, que a nossa geração ela aprendeu com as pessoas que estavam trabalhando, né? Principalmente na minha área de iluminação. Você nunca teve um curso, um lugar onde você pudesse estudar e aprender e se preparar para a profissão. Você tinha
que ingressar no teatro, de uma certa forma, já trabalhando, já aprendendo, trabalhando e tal. Quando o Vertigem começou e a trajetória do Vertigem foi se consolidando, o Vertigem tem um trabalho pedagógico muito forte também. A gente sempre trabalha com gente nova, que vem, que se aproxima, que faz estágio. E eu, por conta dos trabalhos e da característica do trabalho de luz dentro do Vertigem, eu sempre tive que trazer gente nova para ensinar, para poder estar comigo na técnica. Por uma dificuldade até dos técnicos de carreira, os técnicos que estão no mercado, entenderem o que a gente fazia, né? Uma dificuldade de diálogo e tal. Então, eu tinha um trabalho de formação dentro do Vertigem. Quando surgiu esse convite para a gente se organizar, se juntar e pensar, eu pensei tudo que eu poderia colocar dentro de um curso que fosse interessante para quem fosse estudar a luz, né? Tudo que eu me ressentia na minha formação, por conta de eu ser um autodidata, não ter graduação, eu aprendi fazendo, trabalhando, e os trabalhos do Vertigem foram me colocando desafios, e eu fui estudando, eu fui pesquisando, e fui avançando, né? Não sei se evoluindo, mas avançando, eu fui avançando, né? E quando vem a oportunidade da escola, para mim, foi uma coisa muito importante, porque a gente que atua na área de sonoplastia, de iluminação, de técnicas de palco, a gente se ressente muito de uma mão de obra que esteja engajada no projeto artístico. Em geral, esta área ela é uma área de muito desinteresse com o trabalho artístico. Ela está absolutamente envolvida com o trabalho artístico, ela faz parte, é uma parte extremamente importante, porque de nada adianta meus projetos incríveis, maravilhosos, se eu não tiver técnicos que montem aquilo, que consigam fazer com que aquilo vire de fato uma luz, né? Porque enquanto ela está na minha cabeça é uma abstração. A hora que ela vai para o papel e depois quando ela se efetiva sendo pendurada e ganha e vira matéria, aí que a coisa se consolida como um projeto. E o lugar do técnico nesse sentido é fundamental. E na minha trajetória, a dificuldade era isso, era o cara entender por que no Jó ele punha uma lâmpada aqui, escondida, e o cabo tinha que dar uma volta gigantesca para chegar onde estava o dimmer, que era onde ela ia ligar, se ele podia simplesmente atravessar o cabo aqui. Que tipo de teatro era aquele que a gente estava fazendo? Por que a luz tem que desaparecer naquele espaço? Porque a experiência do público naquele lugar é tão importante? Por que a questão teatral tem que ficar diluída? Quer dizer, nada disso interessava para o cara. Então, nesse trabalho de formação, você começa a sensibilizar o cara e o cara começa a entender. E, normalmente, não eram pessoas, voltando para a questão geracional, na nossa geração, mais na minha do que na dele, que ele é mais novo do que eu ainda, mas as pessoas que vinham para a técnica, para fazer técnica, montagem, operação de luz, eram pessoas que não tinham dado certo em lugar nenhum. Eram pessoas que ficavam na porta do teatro, tomando uma cerveja, uma cachaça e tal. Os artistas entravam, saíam, conheciam aquele cara ali, geralmente era meio vagabundo, era um cara que... né? E esse cara, um eletricista, e esse cara acabava indo trabalhar no teatro. Eu estou precisando de um cara aqui para movimentar um cenário, eu estou precisando de um cara aqui para montar uma luz, e esse cara entrava e ia... E o teatro é um ambiente acolhedor, né? Todo mundo sabe. Lógico que tem espetáculos que são... o contrário de acolhedor é o quê que pode ser? Enfim, vocês entenderam a metáfora, né? Então, mas em geral é acolhedor, né? Você tem uma relação de igualdade, o diretor, o ator, o técnico, todo mundo convive, todo mundo conversa, longe de uma situação de hierarquia num trabalho mais formal, um cara que trabalha num banco, um cara que trabalha no escritório, onde você tem um papel a cumprir e você não existe para a estrutura, para a instituição, você nunca vai ver o dono daquela instituição, né? Enfim, tudo isso foi me motivando cada vez mais a ensinar e cada vez mais a formar. E aí, quando veio a escola, eu falei, putz, a possibilidade de virar um ensino formal, um ensino continuado, um ensino com estrutura, né? Então, muito do que eu pensei para o curso e o que eu opero no curso tem muita sintonia com o meu trabalho, lá no Vertigem, que o Vertigem nasce da USP, Antônio Araújo e tal. Tem muito uma coisa que vem da universidade, que é a questão da pesquisa, da experimentação e tal, né, para o projeto artístico acontecer. Só que quando eu me juntei com eles, eu comecei a ver que tinha algo muito em comum com o pensamento da escola. A gente trouxe um cara que é o José Simões, que é um pedagogo, que foi nos provocando, foi aparando as arestas, foi fazendo com que o nosso curso ganhasse um pouco mais de consistência, porque no começo
um amontoado de componentes, como falam disciplina, a gente fala componente, né? Era um amontoado de componentes, então tinha que ter uma lógica, tinha que ter um sentido, isso tinha que ter uma fluência. Aí o Simões ajudou a organizar tudo isso, né? Ele foi provocando a gente durante o tempo. Quando já estávamos, cada um com o seu curso mais ou menos formado, o Simões entra para fazer com que aqueles cursos se relacionassem. E aí eu percebi que tinha muito a ver com a minha prática no Vertigem, porque você entra na escola, vocês já devem ter ouvido isso, você tem módulos, você tem gente de estágios completamente diferentes dentro da escola. Então você vai se encontrar com um cara que está no 4º módulo e vai sair, você está no 1º, você vai ter gente que está no 2º módulo, você vai ter gente que está no 3º, você vai ter gente de 19 anos, gente de 30 anos. Tem uma diversidade muito grande, portanto, níveis de conhecimento também muito diferentes, né? E todos eles, numa 5ª semana, que é o primeiro experimento, 4ª semana, na 4ª semana você mal sabe o que é 110, 220, o que é um Fresnel, um PC, e você já é jogado num processo. E você vai vivenciar já uma criação, de uma luz para uma cena. Eu amo essa maneira de aprender, assim, esse caos que você é jogado, né? E a gente foi aprofundando um pouco esse caos, e a Grisel viajou para um encontro de escolas técnicas na Espanha, e uma grande discussão que tinha lá eram práticas que você jogava o aprendiz, que a gente não fala aluno, a gente fala aprendiz. Você joga o aprendiz, ele não tem um conhecimento para fazer aquela ação que é proposta para ele, aquela prática que é proposta para ele. Mas ao se deparar com a falta de conhecimento dele, com aquela prática, esse atrito vai produzir um conhecimento. Claro que não é um conhecimento aprofundado, você vai aprofundar depois, na sala e tal, na aula específica. Então a gente começou a trabalhar com essas práticas, e para mim o experimento é um pouco isso. E no Vertigem eu trabalho muito nessa perspectiva, porque o cara que vem estagiar comigo, ele está lá em pé de igualdade comigo, ajudando a criar, pensando e tal. Então, diante desse quadro todo, eu trouxe para o curso a questão da pesquisa, eu trouxe para o curso a questão da experimentação, e eu trouxe a questão do rigor e da verticalização no trabalho, que é uma coisa que eu aprendo muito com o Tó, né? Então o curso está dividido em 4 eixos, o curso de luz. Eu já vou entrar aqui que você tem imagem, eu não tenho imagem. Eu sou mais pobrinho do que ele, eu esqueci. Eu achei que não era o caso de trazer, mas enfim. O curso de luz está organizado em 4 eixos. A gente, na verdade, como o Raul fala, são 7 anos de escola, 7 anos de escola, a escola, vocês vão perceber lacunas, vocês vão perceber coisas contraditórias, vocês vão perceber situações que a gente tem dificuldade de lidar, porque é um curso que é vivo, é uma escola que está viva, é uma escola que está olhando para ela mesma e está tentando se reinventar a cada momento. O curso de iluminação começou de um jeito, hoje ele é de outro jeito. Ele não é o mesmo curso. A gente não tem um vínculo com o MEC, não está ligado ao MEC, portanto não tem aquela sequência, aquela série de disciplinas que você é obrigado a seguir. Na física, na química, na matemática. Outro dia eu estava numa discussão da escola da minha filha e o diretor da escola, a equipe, ele estava falando exatamente disso, que uns pais preocupados, porque a equipe não dava não tinha aquela sequência sobre química que o MEC exige. E aí ele falou que de fato não, porque ele pegou os núcleos fundadores da química e ele achava que se o cara entendesse daquilo, o cara entenderia a química, sem necessariamente passar por tudo. Mais ou menos, eu penso um pouco nisso. E a escola trabalha um pouco com isso. A gente faz recortes no teatro, narratividade, vocês já ouviram, eles já falaram disso, né? Performatividade. A gente não tem a coisa do conhecimento gradual, hierárquico, cumulativo, que você começa a aprender o teatro na Grécia para você chegar no teatro contemporâneo. Talvez nem se fale de Grécia, não sei se a Marici fala, se o Rodolfo fala e tal. Eu, na Luz, também, a mesma coisa. Eu tenho tecnologia da cena, que é um dos eixos. Aí eu trabalho tudo que você puder imaginar que é técnica. Prática de montagem, software de desenho, as mesas de controle, que você tem várias mesas, tem 4 modelos que são super importantes, que estão no mercado, que a gente trabalha, todos os equipamentos fabricados para o teatro, os moving lights, os LEDs, uma outra coisa que eu acho importante, que
que é a produção de construção artesanal, que é um pouco para discutir todas as possibilidades que a luz traz para você em relação à tecnologia. Tanto o uso de uma vela com um mecanismo que faz com que essa vela diminua a sua intensidade ou aumente a sua intensidade, que era uma coisa usada no início da luz, lá atrás, quando entra o teatro vai para dentro do espaço fechado, até a mais recente descoberta tecnológica, que é o Moving Light, o multiparâmetro, a robótica. Então, na tecnologia de cena, a gente tenta abarcar tudo. E como a gente trabalha com a questão modular, a gente foi percebendo que era importante que se repetisse isso. Então, o cara vai ver mesa todo módulo, o cara vai ver refletor todo módulo, o cara vai ter prática de montagem todo módulo. Porque se você entra agora e ela já está aqui há muito tempo, para ela vai ser uma repetição. Na verdade, a gente acredita que a técnica tem que ser através da repetição, porque senão você não consegue absorver, né? A mesa de controle, uma Avolite, se você parar em frente a uma Avolite, eu te digo uma série de coisas sobre ela, você opera dali 4, 5 dias, 10 dias, você não trabalhou mais com aquela mesa, dificilmente você vai saber, vai lembrar. Então, a repetição é bom para ela que está aqui há muito tempo e é uma novidade para você que você vai aprender. Então, a gente achou uma forma de lidar com a questão modular, a gente foi descobrindo isso. O outro componente outro eixo que a gente trabalha, que é a questão estética, orientação estética para o experimento, a gente chama, que a gente tentou focar em preparar o aprendiz para esse momento que ele se encontra com os outros cursos para criar uma cena. Então, todo tipo de referência estética que eu puder trazer para aquilo que está sendo discutido na cena, seja Filia agora, ou seja Laerte, que já foi, ou seja a mulher negra, enfim, tudo que puder trazer de referência em relação ao eixo, à narratividade, está dentro desse eixo. O outro seria conceitual, teórico. Então, a gente vai trazer textos que o aprendiz de luz possa entender o que é narratividade e o que é narratividade na luz. E ele pode achar paralelos e achar textos que ele vai entender um pouco em outras áreas também que podem ser importantes para ele. Esse é o terceiro. Então, tecnologia, estética, conceito, e aí a articulação entre esses 3 eixos, que seria o momento da prática, o momento que ele vai para a criação. Né? Então, ele é preparado tecnicamente, ele é preparado conceitualmente, ele é preparado esteticamente. Isso é uma maravilha, eu falando, né? Mas é lógico que as coisas não se dão exatamente tão incrivelmente bem dessa maneira, né? Mas a gente trabalha no sentido de que o aprendiz saia daqui. E daí o curso, ele veio durante um tempo bem dividido entre... Porque o cara ele se depara com a criação. Então, eu tinha que lidar com a criação. Eu não podia lidar só com a técnica, né? Porque o meu intuito, no começo, era uma formação técnica. O cara que monta, o cara que opera, né? O cara que afina os equipamentos, o cara que grava os moving lights e tal. Só que aí, como ele se deparava com a criação, eu tive que ir pensando outras coisas importantes para ele. Foi ótimo, porque daí é um técnico preparado para dialogar com o diretor, para dialogar com o cenógrafo, para dialogar com o ator. É um cara que está ligado no que está sendo feito na cena, no ponto de vista estético, no ponto de vista conceitual. Mas o curso estava pendendo demais para a questão da criação. E eu percebi que 2 anos era um período muito curto para que o técnico, para que o criador se formasse, né? Eu precisaria de pelo menos mais 2 anos para formar um lighting designer, né? Um cara que pensa a luz, que desenha, que cria, né? Então, aí a gente focou mais na técnica e a gente deu uma reequilibrada no curso. Então, as aulas de estética, conceituais e teoria diminuiu um pouco a carga horária e aumentou um pouco a carga horária da parte técnica, porque a gente começou a perceber que as pessoas saíam daqui assinando, mandavam um e-mail para mim lá, fulano, lighting designer. O cara estava no 3º módulo, mal tinha acabado a escola, né? Aí eu fui percebendo que eu tinha que puxar o tapete desses caras e tinha que mostrar que uma carreira e um título você só pode se dar depois de anos de trajetória. Assim, não dá para você sair por aí dizendo que você é uma coisa que você não está preparado para ser. Então, em linhas gerais, assim, é mais ou menos o que a gente trabalha dentro do curso, e daí a gente foi achando coisas que não são da matriz do curso propriamente, mas que a gente tenta ir incentivando
os aprendizes a pensar, a ir ao teatro, a escrever, a ter opinião sobre uma luz. A questão do senso crítico é uma coisa muito importante para mim, de você olhar para o seu trabalho e ter uma noção do nível que ele está, do que ele precisa para avançar. Aí a gente vai criando atividades paralelas ao curso, né? Mas um pouco em linhas gerais, aí se tiver alguma dúvida eu posso falar mais especificamente de alguma coisa, acho que é isso. Não, e são tantas coisas, né, para falar, discutir, expor, né, que talvez para a gente falando parece mais simples ou mais fácil. Mas tá aqui com o Guilherme, que é iluminador, e eu que sou sonoplasta, né, são profissões, né, junto com cenografia, que cada um com técnicas muito específicas, apesar de trabalharmos na mesma cabine muitas vezes, né, dividindo a mesma mesa, a mesa de luz, a mesa de som, e a técnica, muitas deixas, né, de som e de luz são as mesmas e tem que ter a mesma precisão, né, de entradas e saídas, de fade-ins e fade-outs, mas são linguagens totalmente diferentes, uma que trabalha com a cor, com a imagem, com o visual, o cenário também, né, e o som que trabalha com outras sensações que não são aquelas visuais e sim, que mexe com a nossa sensibilidade, com o nosso ouvido, com outros tipos de técnica, apesar de estarmos trabalhando conjunto em função de um espetáculo ou de auxiliar o ator a interpretar aquilo da melhor forma possível. Então, no fundo, estão todos preocupados, não, mas a serviço do ator ou da cena, e que aí dá outros tipos de linguagem. Vocês sabem que isso dá uma boa discussão, né? Eu tenho uma opinião bem diversa da dele. Porque não vamos polemizar aqui. O meu mestre é diferente do seu mestre. Ele vem da escola do Antunes Filho, eu venho de uma escola de Antônio Araújo. Né? São escolas bem diferentes. Né? E a gente... as nossas formações foram essas. Ninguém me ensinou a fazer sonoplastia. Eu aprendi fazendo, assim como antecessora, quando eu comecei a trabalhar com Antunes no CPT em 87, a Tunica Teixeira, que é uma sonoplasta, uma das primeiras sonoplastas de São Paulo, que começou a trabalhar com essa função nos anos 70, mas era uma profissão que não era ainda, apesar da profissão ser reconhecida em 77 pelo Sindicato dos Artistas, né, você tem um DRT, mas não tinha curso, não tinha preparação, pouca gente trabalhava, começou usando disco mesmo, as pessoas levavam disco, soltavam discos no meio da peça. As trilhas que eram, às vezes, vinham de fora, o Antunes comprou o Diário da Anne Frank, o direito veio, a fita de rolo, com a peça, né, com os efeitos e tudo mais. Então, é uma produção muito recente, né, o da sonoplastia, porque a tecnologia era muito precária, né, quem fazia geralmente era o diretor, era o eletricista, estava passando por lá, enfim, a formação se dava como a gente foi criado, através dos grupos, né, os grupos cooperativos, colaborativos, como os nossos, que passam todos os dias ensaiando, né, de segunda a domingo e à noite apresenta, e foi assim que eu aprendi, né, e fui me aperfeiçoando com as viagens, com as leituras que o Antunes obrigava a gente a ler, com os espetáculos, com os filmes, com exposição, enfim, a nossa formação foi na prática, e é isso que a gente tenta reproduzir, o que a gente vivenciou no fazer. Né? É fazendo, e não importa se você sabe a história do teatro, se você sabe a história da música. Eu acho que o ensino hoje, só dar uma googada lá, você tem
500 mil aulas sobre tudo na sua vida. Então, o interesse aqui é que vocês possam ir a teatro, a cinema, a exposição, ler, googar, ter aula e se aprofundar em cursos que te interessam. Tem cursos de extensão cultural aqui que fala de Shakespeare, você vai estudar Shakespeare. Tem cursos de software, a gente dá aqui em 2 anos um básico de tudo que a pessoa sai daqui preparada para isso. E se aprofundar, estudar, se dedicar, participar, não faltar, enfim, aprende mesmo, porque é diário, né? E para começar a falar um pouco do curso de sonoplastia, eu acho que surge aí, primeiro, porque o curso de sonoplastia, né? O termo sonoplastia. Todo mundo fala, por que não é design sonoro? Por que não é... surgiram vários nomes, né? Na época eu insisti, eu fiz um curso no CPT em 99, chamado Design Sonoro, Sonoplastia no Teatro. Ainda em dúvida, ou com a falta de coragem de assumir o termo sonoplastia como a profissão que trabalhe com som no teatro. Sonoplastia, porque a gente carrega numa geração, que o sonoplasta é aquele cara que só faz efeitos. Não, o sonoplasta é o que vai lá, porque surgiu na rádio nos anos 30, né? Quando a rádio surgiu no Brasil, tinha um cara responsável por cuidar do microfone, o sonorizador, né, que disparava nas rádios, né, que nas rádios novelas tinha um técnico que tinha que ligar o microfone e jogar no ar. E o sonoplasta, nas rádios novelas, é o cara que fazia os efeitos de porta, de chuva, de vento, né, era um cara que só cuidava disso ao vivo, né? Tudo era feito. Então, o teatro emprestou este profissional. Aí no TBC, nos anos 40, começaram a surgir os sonoplastas, começaram a aparecer, como os iluminadores também, né? Que era o cara que, pelo menos no TBC, o cara ligava o microfone numa pessoa que tocava na coxia, né? E para o cara no microfone falar para o técnico de luz, que ficava embaixo da operação, né, do TBC, cuidar do microfone. Então, eram coisas muito no início ainda de utilização do som no teatro. E eu fui aprendendo a entender o que é a profissão e o que é o papel do sonoplasta dentro do grupo Macunaíma e com o Antunes me ensinando a ver teatro, ler teatro, apesar que eu tinha feito antes, né? Eu venho de uma família de artistas. E eu fui vendo que o sonoplasta não é só aquele cara que solta o som, mas sim um cara que participa desde o início da criação de um espetáculo. Tem que ler todo o texto, acompanhar a cena, ir no ensaio todo dia, dar sugestão. E os espetáculos do Antunes demoram 2, 3 anos ensaiando diariamente. Então, a possibilidade de experimentação de sons e de cenas é imensa, né? E a técnica a gente foi desenvolvendo com os anos. E aí o sonoplasta aí precisa ter um conhecimento de análise de texto, isso tem que ter repertório, né, de conhecimento, tem que ter conhecimentos técnicos para gravar a sua trilha, de pesquisa sonora, isso é um repertório que ele tem que ter, não só ouvir aquilo que você gosta, mas ouvir de tudo, e estudar tudo que tem. Tem um microfone. É bom que estão gravando. Não, pode falar. Eu queria saber se, para entrar no curso e tal, precisa ter esse conhecimento técnico prévio. Eu vou chegar lá. Não, aí eu vou chegar onde está o curso. Eu estou falando por que é sonoplastia e o que o sonoplasta faz, né? Não é só um técnico de som, como é um técnico que você faz o curso de AV, vai ser um operador de mesa de som. Então, o sonoplasta no teatro tem que saber interpretar um texto, ter repertório musical, gravar a sua trilha, sonorizar a tua trilha dentro de um espaço cênico, seja no teatro ou com uma sala como essa, onde é que vai sair o som de cada caixa, e o que significa esse som em cada
em cada ambiente que você quer. E operar o som, que é um outro tipo de habilidade, de arte, de sensibilidade. Então, você tem que passar, né? E aí a gente assumiu o termo sonoplastia, que é porque é modelar o som, ou desenhar o som, né? Que é o termo que só tem no Brasil, nos outros países usam outros termos, mas é o profissional que representa, ou essa terminologia, o que representa melhor aquele que trabalha com som para teatro. Mas aí faz tudo. Ele cria, ele grava, ele sonoriza e ele opera, né? E esse é o profissional como o iluminador, como o cenógrafo, que cria o cenário, como figurinista, os figurinos, como o dramaturgo escreve, e o diretor pega tudo isso. E aí ele tem que ter um conhecimento um pouco de cada área, porque ele tem essas matizes ou essas cores, né, para fazer, olha, o som para esse momento, eu quero que o som apareça melhor, ou a luz, é o momento da luz, né, revelar coisa, o cenário, enfim. É um quadro, é uma sinfonia, como eu costumo dizer. Um espetáculo, você tem que passar por essas nuances que aí está na habilidade do diretor de fazer isso. E a partir dessa minha experiência, né, com pouca literatura, hoje já tem um pouquinho mais de coisas voltadas à sonoplastia, né, a gente chegou no modelo que hoje a gente aplica na escola, que não tinha um curso, acho que no Brasil, com essa formação, né, com tanto tempo e com a pedagogia voltada para o ensino de um curso de sonoplastia para o teatro, que é diferente do sonoplasta de TV, que é diferente do sonoplasta de cinema, que é diferente do sonoplasta de rádio, né, tem laço, né, nesses veículos de comunicação existe um sonoplasta, mas com especificidades outras, né? Mas de teatro a gente passeia por essas coisas que eu falei com vocês. Então, o nosso curso não é um curso técnico, para formar técnico, isso tem outros cursos. A gente vai aprender tecnologia, sim, de equipamentos voltados para o teatro, e não é um curso para músicos, comprou suas trilhas sonoras. É um curso para criadores de som, que utilizam o som como uma linguagem cênica. Por exemplo, se eu misturar o som desse ventilador com arrastar de uma cadeira e fazer minha composição assim, e isso fazer sentido a uma cena, a um texto, eu sou compositor também. Eu não preciso tocar instrumento, nem entender de partitura. A gente recebe, tem gente que é DJ, e estuda com o Fábio, que está fazendo o USP, é um super trombonista, formado, já tem doutorado, e um ensina o outro linguagens diferentes de se compor uma trilha. E os dois fazem com suas linguagens, um tocando picape e o outro tocando o seu instrumento, né? E isso em benefício ou a favor de um texto ou de uma cena, né? E a gente desenhou o curso de sonoplastia também baseado, um pouco parecido com o que o Guilherme explanou aqui, com alguns componentes que a gente veio descobrindo a partir do momento que a gente começou a fazer a escola. Isso teve várias mudanças. Quem contribuiu e montou esse curso foram mais de 10 companheiros, e artistas, e músicos, e caras que fazem trilha sonora, que ajudou a montar esses componentes, né, que hoje é a base do nosso curso, e a gente pesa um pouquinho mais num assunto e no outro de acordo com os temas e com a turma. Então, um curso nunca é igual ao outro, porque os formadores mudam, as temáticas mudam, a tecnologia muda,
os assuntos que a gente tem para tratar são outros, então quem a gente convida tem maneiras de... Mas a base, a espinha dorsal do nosso curso é baseado em dramaturgia sonora, repertório, teoria musical, tecnologia sonora e ateliês. E, para falar rapidamente, para a gente bater um papo, o dramaturgia sonora é um componente que surgiu, acho que no primeiro ano do nosso curso, que é a parte conceitual que o Guilherme coloca, que é debater sobre como utilizar a música no teatro, né? A partir de textos, que tipo de música, ou que sonoridade, ou a cena, ou o personagem, ou a necessidade cênica vai precisar de música ou de algum ruído, algum de som, para você dar uma narrativa ou descrever a cena com a música também, né? Então, e a gente aí busca referências em filmes, em textos, e aí debates que ocorrem acerca dos estudos de formas e conteúdos que abrangem o teatro, como lidar com os códigos sonoros mais recorrentes na linguagem, a fim de descobrir outras maneiras de contribuir para a representação cênica. Então, a gente lê muita literatura, vê muito filme, lê muita peça e estuda que tipo de som ou que sonoridade aquele texto, né, solicita como som. Isso é um componente. O outro é o repertório, que está baseado em estímulos a novas audições, buscando da memória ou da vivência de cada aprendiz as suas referências e trazendo outros tipos de sonoridades, né? Além de aprofundar textos sobre o operador ou o artista pedagogo que a gente está estudando naquele período, né? Então, alimentar o aprendiz com esses tipos de textos e discussões em sala de aula. Um outro componente que a gente deixou um pouco de lado, que é a teoria musical, mas de extrema importância, é conhecer um pouquinho de notações, de figuras musicais, de escalas, tonalidades, e usando instrumentos convencionais ou não convencionais para que sejam utilizados em todos nos experimentos que a gente provoca a vocês, né? Não é necessário ter, mas quem quiser acaba fazendo, sai daqui, vai fazer um curso de violão, vai aprender um pouco, ou então com o próprio colega a gente tem a possibilidade de fazer workshops aqui e as pessoas um ensinar o outro, né? A gente tem um ensino não de mestre para aprendiz, mas muito de aprendiz para aprendiz, que também são artistas, né? A gente fala que um artista é uma escola de artista para artistas. Ninguém tratado aqui de só aluno, mas tem muita gente muito preparada que tem capacidade de ensinar para o outro. Esse ensino horizontal a gente privilegia muito aqui na escola. E a tecnologia sonora, que aí sim voltado ao conhecimento de equipamentos, de áudio e de como sonorizar o ambiente, além de práticas com softwares e de operação de som ao vivo. Então, a gente todo o tempo praticando essa maneira de trabalhar com essas ferramentas, que também se repete durante os 4 módulos, né? Não é uma coisa que se aprende no dia para o outro, se você não voltar a ter os conceitos. E muita gente que vem preparada, já fez outros cursos, acaba desenvolvendo outros saberes aqui, porque tem novos desafios, né? Tem muitos músicos, excelentes músicos, que chegam aqui e nunca tinham trabalhado com software e aprendem outras maneiras de se expressar, além de se trocar o seu instrumento, né? É uma porta que se abre para que ele seja também não só um executor, um compositor de suas músicas, mas sim um criador de trilhas aí para cinema, para teatro, para publicidade, enfim. E outro componente importante que a gente fez são os ateliês, que é um momento onde tem encontros com 2 ou 3 cursos, onde a gente faz práticas para algumas cenas
para algumas práticas de criação de cena. Eu acho que é isso, né? Acho que para começar a dar um bate-papo, acho que não sei se ficou. E aí vem as dúvidas. Você fez a pergunta do precisava ter conhecimentos técnicos? Não, nenhum. Tem aprendizes que são atores e atrizes, nunca viram um instrumento, nunca mexeram no software, mas tem uma afinidade com a música, ou quer entender, ou tem diretores que querem entender, fazem um curso. E é claro que se levar a sério e sai aqui preparados, né? A quem sabe operar um som ou criar sua trilha, né? Como é que é? Tudo bem sintetizado, né? A luz, o som, a cena acontecendo, tipo, é como se fosse um organismo só, uma coisa só, né? Então você vai aprendendo de tudo, assim. Não sei se eu entendi muito bem o que você está falando, mas na verdade tudo junto, né? Tudo misturado lá na hora da cena, como em processo qualquer, né, de teatro. Mas existem as especificidades, né? Os especialistas, cada um responsável pela sua área. E naquele momento ali que está no processo, é um momento de criação conjunta, então as coisas têm que convergir para a cena, né? Que a cena é o que vai determinar tudo, né? Tem uma coisa que é importante na escola de vocês entenderem, para quem vai entrar, que a escola ela não tem como em escolas formais, assim, que você está acostumado com um professor, que é aquele cara que detém o conhecimento absoluto e que entra na sala com um programa pronto, que ele vem dando desde o começo da escola, e ele despeja aquele monte de conhecimento para você, e ele sabe absolutamente tudo, ele está preparado para responder tudo. O que ele não sabe, ele dá uma enrolada, né? Para ficar no lugar do professor, do cara. É claro que isso muda de escola para escola, né? Mas aqui, por exemplo, no curso da luz, no ensino da luz, é muito difícil você achar professores, por exemplo, gente que tem uma pedagogia, gente que estudou e que está pronta para ensinar luz, né? Então eu vou buscar especialistas, gente que é o cara de mesa, o cara que entende da gremial, o cara que entende de show, o cara que entende de luz para exposição. E esses caras vêm, com a sua experiência, trazer o conhecimento deles para a sala. É lógico que eu e o Chico, que trabalha comigo no curso de iluminação, a gente senta com o cara, a gente conversa, a gente prepara, a gente fala o que a gente está trabalhando. Mas o aprendiz ele tem que ser um cara ativo na sala. Se ele entrar, sentar e ficar lá esperando tudo vir para ele, às vezes não vem. Porque às vezes o cara detém um conhecimento muito bacana, mas ele não tem uma didática ainda para aquilo. Então ele se defronta com uma sala com 25 aprendizes e às vezes ele tem dificuldade. A gente aposta nos aprendizes como um elemento que vai impulsionar. E o Paulo Freire fala nessa coisa do cara que ensina com o cara que aprende, mas o cara que aprende ensina, o cara que ensina aprende, essa relação de mão dupla, né? Então a gente acredita muito nisso. E não só a gente acredita muito nisso, a academia hoje em dia está olhando muito para isso. Só que a academia aprofunda, por conta do tempo, aprofunda muito mais, coisas que a gente não consegue aprofundar aqui, né? Mas ela também está olhando para que os professores sejam também pessoas que têm uma prática. Se você for no departamento lá de artes cênicas da USP, você vai ver vários profissionais que estão no mercado, trabalhando. É uma coisa que eles estão descobrindo, estão percebendo, que é importante esse diálogo entre a teoria e a prática. No meu caso específico, não digo que é o caso da sonoplastia, não digo que é o caso da cenografia, mas na luz eu tenho muita dificuldade de encontrar pessoas que possam ensinar. E mesmo os textos teóricos, eu organizei no site da escola, o Cadernos de Luz, e eu estou tentando alimentar lá para ter uma série de textos que possam servir como uma base, né? Uma bibliografia em língua portuguesa, pelo menos, para o cara poder ter acesso ali a algumas coisas. E quando eu quis trazer um texto sobre narratividade na luz, performatividade na luz,
A luz no realismo não é tão complexo, eu achei fácil. Mas performatividade na luz, eu fui pedir para os amigos que são professores pós-doc, né, na USP, na UDESC, na UFBA, e os caras tiveram dificuldade em escrever sobre isso. Então, é um campo, no caso da iluminação especificamente, é um campo muito difícil, e que a escola, para mim, está sendo muito importante, porque eu tenho uma prática de quase 30 anos desenhando, numa perspectiva de pesquisa, de experimentação. Eu estou sistematizando todas as minhas práticas, todos os meus processos criativos, está lá, vocês vão encontrar no Cadernos de Luz, alguns processos meus estão lá, mas eu estou assim, aproveitando a escola para fazer tanto um campo de reflexão para mim, de sistematização, quanto de organização do que é ensinar a luz, né? Porque é uma coisa, eu acho que é o primeiro curso no Brasil que lida com isso, que ensina luz para as artes cênicas, né? Então, só para vocês entenderem que é muito novo tudo isso. Então, existem questões assim que a gente está se deparando e que a gente está tentando resolver, e está resolvendo, né? Tem turmas que a coisa vai super bem, porque a turma é muito ativa, provocativa, participa, é engajada com o curso. Agora, quando vem aqueles que querem um diploma, entram aqui para ir embora com o diploma, que não vai adiantar absolutamente nada, todo mundo sabe disso. Na nossa área, na área das artes cênicas, não adianta você ir lá no teatro, chegar lá para, sei lá, um diretor que você admira. Diga lá. O diretor de cinema. Mas digamos que ele dirigisse teatro no Brasil, você chegava lá com seu diploma da SP e falava, olha, eu vou atuar aqui no seu trabalho, porque eu fiz SP. Não é assim, né? Então... E tem outra coisa também, acho que é sobre isso, que são profissões muito recentes no Brasil, né? Acho que a cenografia já vem com a história desde o início do teatro, né? Além do espaço cênico, de ter cenário. E a luz, como o som, surgiu com a eletricidade, o som mais tarde ainda, que não tinha uma preocupação, que eram músicos que tocavam ao vivo. Então, são coisas muito que a gente está aprendendo, né, a sistematizar. Guilherme, onde que eu acho aí no site os seus cadernos de luz aí? Aqui, na front page lá você vai achar, não, tem cadernos de luz. Olha lá. Cadernos de luz. Está lá. Me interessei. Em breve, cadernos sonoplastia em pauta. Eu vou fazer. Eu fui pondo aqui, ó, vários artigos. Eu tento alimentar isso daqui. Eu peço para os colegas, mas tem bastante coisa, tá vendo? Ó? Tudo isso aqui é texto que alguém me deu, ou que eu escrevi, ou que estou tentando organizar e ficar cada vez mais consistente isso. A outra coisa que a gente fala muito é assim, todo mundo deve saber aqui, né? Não sei qual é a experiência de vocês, mas o teatro é feito, claro que existem várias formas de teatro. Vamos partir daí, mas existe a presença, é algo muito importante. Hoje em dia existem experiências que acontecem em 4, 5 países ao mesmo tempo, simultâneas, com uma presença virtual, mas existe, sempre tem uma presença ali naquela audiência que está, né? Vamos partir desse princípio como algo que é comum. Então, a presença de vocês é muito importante. E é muito comum, no caso da luz, acontece bastante, eu seguro os aprendizes 2 módulos para começar a indicar eles para estágios e tal, porque é muito estimulante a prática. Você está dentro de um processo no espetáculo, é mais estimulante do que você acordar sábado, 7 da manhã, se você mora longe, 6 da manhã, para estar aqui às 9 da manhã, né? Óbvio. Então, a gente vai tentando lidar com isso. O momento em que o cara vai para a prática fora da escola, o momento que ele tem que focar aqui. E eu sempre digo que é muito importante, no caso da luz, eu sempre estou falando no caso da luz, é muito importante que você se organize na sua vida para estar aqui 2 anos. Porque aqui você vai encontrar muita gente, você vai conhecer muita gente, vão passar muitos profissionais por aqui, você vai abrir muitos contatos, você vai, né, a tua vida pode se iniciar aqui com um grupo formado dentro da própria escola. Então, acho que a escola é um lugar muito interessante nesse sentido, de contato, de encontrar pessoas, né, de convivência. Eu acho muito importante. Então, essa questão do engajamento de vocês no curso é fundamental. A gente vive há mais de 30 anos fazendo teatro, trabalhando, né? Então, a gente já estudou, a gente já matou tia para matar aula, já matou vó, já matou, né?
Então, existe uma relação assim com o curso que, para mim, é muito importante, da verdade, da ética, do compromisso. São valores assim muito importantes para mim e para a formação de um profissional, né, dessa área. Porque, senão, eu acho que a coisa, quando ela vai para o campo do truque, da mentira, da enrolação, acho que a coisa é mais complicada de evoluir, né? Então, eu brinquei com o Raul aqui quando ele falou do ator, né? Tudo converge para o ator e é importante, né, do ator. Eu trabalho muito dentro do curso de iluminação a questão da autonomia da linguagem, e discuto muito essa servidão que a luz vive há tantos anos, né, há tantos séculos. Eu acho que um trabalho que é feito com artistas que tem uma pesquisa forte, que tem uma opinião, que tem personalidade, e que, quando vai para um processo, traz essa opinião para a cena, no intuito de colaborar a prefeitura da cena, eu acho que essa experiência teatral pode ser muito mais rica, quando ela está contida única e exclusivamente na mão do diretor. Né? É claro que isso tem muito a ver com a minha experiência dentro do Vertigem, de trabalho, mas a gente discute muito isso no curso de iluminação. Você pode ter uma pesquisa tua que é deflagrada no momento em que a escola determina que o eixo é a narratividade, que o material é a mulher, é o feminismo, que o artista pedagogo é Elza Soares. Isso tudo já pode disparar em você uma pesquisa de luz, que depois ela vai para dentro da cena. Algumas coisas da tua pesquisa vão ser jogadas fora, outras coisas vão casar e vão para a cena. Então, eu acredito muito em todo mundo sendo um criador, né? E eu acho que a escola vive essa realidade, a gente querendo ou não, porque você tem três diretores, 3 cenógrafos, 3 atuadores, 6 atores, você tem 3 cenógrafos, 3 técnicas de palco, 3 cenoplastas, 3 dramaturgos, 3 iluminadores, todos eles pensando uma cena, né? Não dá para o diretor chegar aqui e falar, está aqui o texto, porque é uma escola, está todo mundo aprendendo, está todo mundo estudando, todo mundo tem que ter espaço de criação. Então, por ironia do destino, a escola acabou adquirindo um caráter de um trabalho que é fundado nas bases da colaboração, né? Que é como a gente acredita no teatro. Então, para isso, todo mundo tem que estar preparado. Porque, se você não estiver preparada como atriz, eu vou ter que te mandar andar para a direita, falar o texto na hora X, sentar numa hora Y, acender um cigarro numa hora tal. Você vai ser aquilo que muitos diretores acham dos atores, né? Que os atores são uns bonecos assim que vão andando para lá e para cá conforme o desejo da figura lá, né? Vai ter que parar assim, né? Vai ter que andar assim. E todos são obrigados a ler a escola toda lê o mesmo texto, estudam os mesmos provocadores do eixo, do artista pedagogo, do operador. Teve 9 aulas do Foucault com o Eugênio Lima, né? O pessoal saiu expert em Foucault, né? No curso de sonoplastia. Eu disse, eu estou estudando Foucault aqui, então aprende, porque isso faz parte do nosso estudo. Se eu for convidar a trabalhar uma peça do século XVIII, eu vou ter que estudar como era a época, era o som, né? Isso faz parte. E aqui você descobre se você quer realmente fazer teatro, se é a sua, se pensei que era uma coisa ou outra. É muito trabalho, é uma dedicação, é muito sério. É uma das profissões que requer empenho, cuidado, estudo, dedicação, compromisso com o horário, preparação, e que os valores de ganhar dinheiro, ter o carro do ano, ser famoso e ir para a Globo, não é aqui, né? Então, e demora muito para você se formar. No mínimo 10 anos para você começar a dizer que é um sonoplasta, começar a dizer que você é um ator, isso todos os dias, para você falar, putz, agora eu estou entendendo o que é isso. É uma profissão muito séria. E outra coisa que a gente pratica, né, e provoca são as relações de trabalho.
que é a parte, metade, você pode ser um excelente sonoplasta, excelente iluminador, mas se você não souber lidar consigo e com o outro, desiste. Isso aqui é um lugar onde tem que ter humildade, respeito ao outro, saber ouvir, saber falar, saber se colocar, né? Os teus egos, suas vaidades, é uma das partes mais difíceis de se trabalhar, ainda mais quando você vai dividir uma criação com o outro, né? Você trabalhando sozinho, tudo bem, eu faço o que eu quero, mas vai dividir uma luz com o companheiro, um som que você criar, não, o meu som está melhor que o seu, não tem melhor, não tem pior, não tem... Como é que você fica quieto, ouve, e como é que você vai argumentar? E aprender a argumentar. Se você não tem um bom argumento, você não vai expor a tua ideia, e pode ser genial. Aprender a falar, aprender a discutir, e para isso eu só posso poder discutir se eu tenho algum conhecimento ou se eu me preparei para aquilo, né? Senão fica a firula, fica, né? Então a relação de trabalho aqui é outra parte dificílima, e quem não souber lidar com isso não consegue fazer teatro, e vai montar a sua firma, vai trabalhar sozinho, vai trabalhar no Uber, que não tem chefe, faz o seu horário, ninguém enche o saco, mas aqui é uma gente, 25 pessoas discutindo um tema, cada um com sua proposta. É muito difícil. É muito difícil. Quais são os cursos de vocês que vocês estão prestando? O teu? Atuação, o teu? Sonoplastia. Sonoplastia. Sonoplastia, direção, técnica de palco, iluminação. Alguém tem alguma pergunta? Quem quiser saber mais um pouquinho, no site tem a revista. Alguém já falou da revista Alberto? Está tudo lá. E tem de 4 em 4 meses foi lançada uma revista com... Oi? Mas está no... Paramos de publicar, mas tem todos os cursos, tem um número dedicado a cada curso. A cada curso. Então tem artigos, tem uma roda de conversa que a gente fala mais ou menos um pouquinho disso. Está online. A da sonoplastia número 4, outubro de 2013. A gente parou de fazer, mas tem lá no site. Acabou a bateria da minha, não dá para ver. A bateria da minha, esqueci de ligar. Mas, enfim, a gente está à disposição. Espero que vocês venham fazer o curso, né? Se preparem, são 4 períodos, é um processo seletivo bastante exigente também, né? E que quem quiser fazer o curso realmente dedique esses 2 anos para um tipo de formação. Se não forem bons profissionais da área que escolheram, pelo menos vão ser pessoas melhores, porque no teatro a gente adquire muito conhecimento para a vida, né? Não é só para ser um profissional, e é uma profissão que você não para nunca de estudar, né, Guilherme? É por isso que quem está na profissão e hoje superou todas as outras barreiras, é uma profissão que só nos alimenta e dá prazer de viver e de criar mais ainda. Então, sejam bem-vindos. Boa sorte para vocês. Espero que sim. Capricho. Acho que é melhor boa sorte, né? Só as 4 etapas. Pelo que eu estava lendo lá, era tipo uma entrevista, uma redação e aí... Uma imersão e uma coisa teórica rapidinha, assim. Nada que você não saberia responder.
né? Foi Mas o vai que eles depender. falaram. Assim. O importante é... Entrar é fácil. Difícil é segurar a onda. Entrar... É claro que a gente, dependendo do número de vagas, a gente tenta formar um grupo que se encaixa nos grupos que já estão, para a pessoa não chegar aqui e, né, o que é isso, o que eu estou fazendo, e desiste na primeira semana. Né? É um trabalho de formação e de transformação. Né? E a gente quer saber o que você tem para nos dar. Não é o que eu vou dar para você, o que você tem para me dar. É daqui para cá, não é daqui para lá. A gente só gerencia as ideias e os desejos de vocês. Mas para isso tem que falar, me diz aí, o que você quer? Para quem você veio? Né? A gente abre esse espaço aqui para esse tipo de discussão. E outra, é de graça, profissionais incríveis, tem equipamentos aqui que poucas universidades têm. Né? O Unicamp, cara, não tem uma caixa e uma mesinha. Universidade Federal, a gente tem aqui, tem um estúdio de gravação, use, é para usar. O curso de sonoplastia é o mais rico da escola. Mentira, olha quantos refletores tem pendurado aí. Muito poucos. Poucos São funcionam. 4 andares. Nós lidamos com uma dificuldade absurda, mas infelizmente a vida é assim. Valeu. Obrigado, viu, gente? Gente, obrigado.